Olá, gente, tudo bem com vocês? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. E eu tenho falado que isso é muito mais do que um bordão, mas isso é uma verdade que eu carrego comigo no meu dia a dia. Tudo que eu puder fazer para te ajudar a ficar bem, se você não estiver bem, eu irei fazer. Se você se conectar comigo, eu vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para poder promover uma transformação de vida na sua vida. Bem, o vídeo de hoje é sobre doações, ofertas, dízimos e sacrifícios. E eu pensei muito antes de fazê-lo, mas eu tinha que fazê-lo. Por quê? Porque é um assunto muito debatido e muito mais nos dias de hoje, devido a tantos escândalos no meio religioso, seja qual vertente religiosa for, né? Recentemente vimos aí grandes desvios investigados de um líder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Brasil. Também sempre há investigações sobre também o desvio de verbas trazidas aos templos no meio evangélico, no meio das lideranças evangélicas no Brasil, e nunca isso vai parar. Primeiro, tudo é puro aos que são puros, tudo é santo aos que são santos, e quem é malicioso vê tudo com maus olhos. Os olhos têm uma grande importância nisso tudo. Tudo depende muito da maneira que eu vejo tudo. Mas isso é tema para outro vídeo. Sobre hoje eu quero ser muito específico, muito direto, muito verdadeiro, muito sincero. E a primeira decisão que eu tomei foi não usar a Bíblia. Eu estou aqui na mesa do meu escritório, em casa, e não tem nada aqui na minha frente. Não tem script, não tem cola. Sou somente eu e vocês aí do outro lado e a câmera aqui do meu celular. Por que, Cleiton, que você decidiu não usar a Bíblia para respaldar o que vai falar a respeito de um tema tão profundo, tão debatido, tão polêmico? Justamente por causa disso. Porque se eu me utilizasse da Bíblia e lesse ali passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da lei, da graça, eu tenho certeza que teriam comentários aqui abaixo do vídeo falando o seguinte: esse pastor aí usou das escrituras, da palavra de Deus, para poder passar uma ideia que ele tem sobre esse assunto, uma visão que ele tem sobre doações, ofertas, dízimos e sacrifícios. E realmente é isso. Eu vou passar nessa live de hoje aqui da viração do dia, que tinha muito tempo que eu não fazia, né, que sempre é geralmente ali em torno de 5h59 da tarde, no final do dia, no início da noite, no horário que Deus falava com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Eu decidi fazer essa live de hoje sobre esse assunto, e quando fiz, eu pensei, se eu me utilizar da Bíblia, vão falar isso. E outra coisa, eu pensava que agora há pouco, antes de começar a gravar, o próprio diabo, ele se utilizou da palavra de Deus para tentar confundir o próprio Jesus, o próprio caminho, lá na quarentena dele, no deserto, em meio às necessidades dele. Não é isso que muita gente fala? Que líderes religiosos, que bispos, que apóstolos. Outro dia eu estava estudando, né? Ninguém pode ser chamado, ao meu ver, no meu entendimento hoje, de apóstolos, mas até isso tem hoje em dia, ou missionários, ou pastores, ou padres, enganam as pessoas com as escrituras, com a palavra de Deus, para poder ter vida boa através dessas coisas aí, do dinheiro que é trazido até eles. Então, veja bem, se eu me utilizasse da Bíblia, eu tenho certeza que haveriam comentários falando que eu distorci. Se eu não utilizar da Bíblia como eu vou falar, vai ter gente também que vai falar que eu tenho um conhecimento raso sobre o assunto. E repito, o próprio diabo se utilizou da palavra de Deus para poder tentar confundir o Filho de Deus no deserto. Então eu decidi não usar a Bíblia.
Eu quero passar para vocês não meras informações, não aquilo que eu penso que são ideias minhas, pensamentos meus, uma visão minha, mas aquilo que eu, Cleiton Soares, entendo que é a verdade sobre as doações, ofertas, dízimos e sacrifícios, e ponto. De fato, eu vou passar as minhas experiências sobre o assunto, pessoais, e tudo com base na Escritura, na Palavra de Deus, você concorde ou não. Se você concordar, amém. Se você discordar, amém. O problema é só seu. Eu não trouxe esse vídeo aqui para discutir opiniões, mas eu quero, sobretudo, de todo o meu coração, alma e espírito, abrir o entendimento daqueles que querem ter o seu entendimento aberto, que são puros de coração, sinceros como eu. Se aqui cair de paraquedas religiosos que já têm uma opinião pré-definida, definida sobre o assunto, eu tenho certeza que vão criticar aqui embaixo. E é bom que critiquem. Quem sabe até eu mudo alguns conceitos meus sobre, mesmo com a vasta experiência que eu tenho de muitos anos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, antes de começar a abordar o tema, e venho a crescer mais no entendimento sobre o assunto. Agora, se tiver também críticas aqui abaixo desrespeitosas, eu nunca entro nesse meio. Eu sempre, quem tem acompanhado o meu trabalho aqui no YouTube, pode perceber que quando alguém comenta de forma desrespeitosa, eu, dentro do meu nível espiritual, eu não baixo o nível, eu mantenho ele e agradeço pelo comentário, mesmo que desrespeitoso, porque eu não estou aqui na plataforma do YouTube para perder tempo com isso, eu não tenho tempo para isso. A minha missão é transformar vidas através do Evangelho, aquele Evangelho que transformou minha vida. O Evangelho simples que Jesus trouxe, que os apóstolos, que eram discípulos antes, começaram a propagar depois da morte e ressurreição de Cristo, de Jesus, e que é aplicável no dia a dia, que traz resultados no dia a dia e, sobretudo, aponta para o objetivo final, que é a ressurreição, a salvação da nossa alma e a vida eterna. Ponto. Então, vamos lá. De forma bem específica. Então, é por isso que eu não vou usar a Bíblia. Queriam falar de qualquer maneira. E quem é que está te falando se você caiu de paraquedas aqui e nem me conhece? Primeiro, por exemplo, eu já estou aqui de boné, uma camisa aqui mais esportiva, para quebrar esse estereótipo, né, que tem de pastor, de gravata, de roupa social. A gente vê que Jesus ele quebrou muitos paradigmas quando ele veio à Terra. Ele, que era o rei dos reis, entrou em Jerusalém no jumentinho ali, no burrinho. Não vou especificar aqui se era burrinho, jumentinho, mas ele quebrou ali um paradigma, que quem falava que era o rei dos reis, ele era o rei dos reis, entraria em Jerusalém num animal desse. Então eu já quero aqui quebrar esses paradigmas. Com o tempo eu quero até me desfazer desse rótulo de pastor, que eu me orgulho tanto de ser chamado de pastor, mas isso não é importante. Eu quero ser conhecido como homem de Deus, como hoje eu ouvi isso da boca de uma mulher de Deus que tem me ajudado nesse recomeço do ministério, quando eu faço esse vídeo. Então vamos nos ater àquilo que de fato é importante, o assunto profundo desse vídeo. Então, se você não me conhece, eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, estou como pastor há mais de 16 anos, pastoreei por mais de 15 em uma denominação neopentecostal. Hoje tem uma instituição chamada Igreja Cristão Caminho, aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, e hoje, se eu for olhar a linha teológica que eu sigo, eu vou me denominar como um pentecostal reformado, porque eu creio nos dons do Espírito Santo. Só que o que a gente tem visto no neopentecostalismo, que até eu fiz parte dele, né, por mais de 20 anos aí, juntando o tempo de membro, obreiro e como pastor numa denominação que eu fiz parte, a gente tem visto hoje verdadeiros exageros, verdadeiras loucuras que tem feito dentro desses templos aí. E isso não está fazendo bem para as pessoas. Está formando os idólatras modernos, ou idolatram seus líderes, ou idolatram ali elementos, pontos de contato. Então, eu creio que Jesus, o caminho, me levantou para fazer uma outra reforma nos dias de hoje,
Após aquela primeira reforma que houve, hoje aqui no Brasil, esse neopentecostalismo está uma bagunça. Aí o que está gerando? Os desigrejados de um lado e aqueles ali também da graça do outro e que muitas vezes levam uma vida sem compromisso com Cristo, com Jesus. Então, eu não quero ir para um extremo nem para outro. Eu estou procurando fazer um trabalho equilibrado. O trabalho que Jesus promoveu quando veio à Terra, passou para os discípulos, que mais tarde se tornaram ali os apóstolos, que continuaram esse trabalho. É isso. Então, eu estou no meio aí, cristão, evangélico, já tem mais de quantos anos? 20 anos com certeza, porque eu comecei a ter o primeiro contato meu ali com o evangelho, quando eu tinha de 14 anos para lá, depois no quartel, no Exército Brasileiro, já tinha de 18, enfim. E de lá para cá, eu tô com 43 anos, você faz a conta aí, de 14 para 15 para 43. Já passei na Igreja Batista Nacional Betel, onde participei das primeiras escolas bíblicas dominicais, onde adquiri minha primeira Bíblia que eu tenho até hoje, ali dei os primeiros passos na fé. Passei minha Assembleia de Deus, daquelas que nem se bate palma, sabe? Na Sara Nossa Terra, estive lá na Universal mais de 20 anos, enfim. E agora estou com esse trabalho independente. Bem, esse sou eu. Também tenho uma formação recente, de cerca de 2 anos para cá, como coach, como treinador pessoal. Eu sou estudioso do ser humano, da fé, de Deus, já em longa data. E tudo que eu vou falar aqui, pessoal, vai além de Bíblia, da letra. A letra mata, o Espírito vivifica, o Espírito de Deus. E é com base em experiências práticas. Eu fiquei por mais de 15 anos aí fazendo, geralmente, durante 6 dias da semana, 3 reuniões por dia, com as mais diversas classes sociais de pessoas, desde pessoas miseráveis até ricos, sabe? Falando com pessoas sobre a palavra de Deus, sobre a fé, desde favelas até em mansões, desde pessoas anônimas até pessoas conhecidas, enfim, desde casas até presídios, desde ambientes ali de templos até favelas, bocas de fumo, e sempre ali tratando desse assunto, prosperidade, doação, oferta, dízimo, sacrifício. E o que eu vou trazer aqui não é conteúdo, não é informação, é vivência, é experiência, estudos de caso, relatos que no meio evangélico a gente chama de testemunhos meus pessoais, de pessoas que eu pastoreei, que eu mentoreei. Então que fique claro isso. Então primeiro eu quero abordar o tema doação ou doações. O que é, ao meu ver, pela minha experiência vasta no assunto? Porque nesses dias eu tenho pedido muitas doações, porque nós alugamos agora recentemente um imóvel aqui na cidade para congregarmos pessoas como igreja, para começarmos um trabalho presencial, que até então estava sendo só aqui na internet, em lugares que me chamavam para pregar, para poder atender as pessoas, enfim, ajudar as pessoas. Então, estamos agora com uma responsabilidade de um aluguel para pagar todo mês, ok? E estamos equipando o local. Temos lá cadeiras de plástico, uma mesa de plástico, uma placa para fazer um evangelismo nas ruas, uma mesa de escritório doada, calhas ali, lâmpadas que nós ainda vamos colocar amanhã, eu e meu sogro lá no ambiente, doadas também pelo pastor Geraldo da Igreja Evangélica de Jesus aqui de Sete Lagoas. Enfim, eu hoje acabei o pagamento com doações de pessoas, tá? Dos banners, que serão as placas que serão colocadas externamente ali no ambiente da casa de oração que estamos ali equipando para receber as pessoas, e tudo isso gasta dinheiro. O dinheiro é a ferramenta que nós não conseguimos viver sem ela no nosso dia a dia, não é verdade? Sim ou não? Muito bem. Aí a doação, o que é? Doação é, por exemplo, eu tenho um determinado valor, fruto do meu trabalho, e eu quero doar
para alguém, por exemplo, necessitado, necessitada, ou então quero doar para uma causa, para uma ONG, uma organização não governamental, para uma instituição que eu acredito na idoneidade dela, que aquele recurso será revertido para uma causa relevante, uma causa nobre. Isso é uma doação. Eu posso fazer diretamente para uma pessoa que eu conheço, que eu não conheço. Vamos dar exemplos. Temos aí vaquinhas virtuais, temos aí, por exemplo, pessoas que estão com crianças com doenças aí que precisa se fazer um tratamento médico, que precisa de muito dinheiro e a família não tem condição, então se fazem campanhas para recolher doações para poder conseguir se fazer esse tipo de tratamento, por exemplo. Isso é uma doação. Ficou claro os exemplos que eu dei simples? Vamos agora para ofertas. Preste muita atenção no que eu irei falar. Tudo é oferta. Entenda que a oferta está inserida no contexto do ser humano. Uma mãe que lava para fora, passa para fora, para poder pagar uma mensalidade para um filho de uma faculdade. Ela está dando a sua oferta de vida pelo seu filho, para que ele se forme, para que ele tenha uma oportunidade maior de crescer em meio à sociedade com aquela formação que fez. Fruto ali de ofertas da mãe, por exemplo, quando um pai de família, um marido, fruto do seu trabalho, dá o melhor para sua esposa, para os seus filhos, esse pai de família, esse marido está dando a sua oferta pela sua família. O trabalho que eu executo na empresa que eu trabalho, que eu sou funcionário, colaborador, é uma oferta que eu dou no decorrer de um mês para, em contrapartida, receber o meu salário, para me sustentar e sustentar a minha família. Isso é uma oferta. Tudo é oferta. Aquilo que eu faço é por alguém, por algo, que eu dispenso energia, esforço, trazendo para o contexto religioso, para o contexto evangélico, enfim. A oferta, eu tenho determinados valores que eu ganhei fruto do meu trabalho, do meu suor, seja ele qual for, aí espontaneamente, pode ser por amor. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, e se Ele ama, Ele cuida, é um entendimento que eu creio que todos têm. Se Deus ama a pessoa que dá aquela oferta por amor, Ele cuida, supre as suas necessidades. Então, essa oferta também, além de ser dada por amor, ela pode também ser dada por fé. Vou dar exemplos aqui, preste muita atenção. A pessoa, ela pode estar em extrema necessidade, como aquela viúva em Sarepta, que Elias, o profeta, foi até ela, Deus o enviou e disse: você vai conhecer uma viúva que vai te sustentar. Só que essa viúva estava à beira da fome com o filho. Ela tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, tudo que ela tinha. Acompanha o raciocínio, a lógica da oferta. Quando Elias chegou diante dela, ela contou para ele a sua realidade do seu filho. Ele disse: tá bom, você vai fazer o bolo, que ela disse que ia fazer um bolo para ela e o filho, ia comer, e depois daquilo não sabia o que iria fazer da vida junto com o filho. Viúva com filho para cuidar, sem nada para poder se sustentar e sustentá-lo. Elias, então, profeta, homem de Deus, vira para ela e fala assim: faz o que você me falou, mas primeiro você vai me dar o primeiro pedaço de bolo. Primeiro para mim, o profeta. Eu vou simular uma situação. Chega um morador de rua lá na casa de oração da Igreja Cristã Caminho e me fala uma situação assim: olha, eu não tenho o que comer, e eu tenho só R$2 aqui agora, é tudo que eu tenho, e ali na frente tem um restaurante popular que o marmitex é R$4, eu estou precisando de mais 2, você pode me ajudar aí? Aí vamos supor que eu não tenha para ajudar, mas como homem de Deus eu creia que Deus se agrada quando a pessoa dá uma oferta sem poder, porque aquela oferta que a viúva de Sarepta deu, ela não podia. Isso é claro para você?
pouco de azeite, pouco de farinha, ia fazer o bolo, comer. Ela e o filho não sabiam o que seria da vida dela. Aí Elias fala assim, o primeiro pedaço é meu. E a Bíblia diz que depois ela foi suprida nas suas necessidades e até cuidou de Elias. Ela prosperou, teve as suas necessidades supridas. Lembra lá daquela viuvinha também pobre, que deu as 2 famosas moedas no gasofilaço, local da oferta no templo? Jesus a elogiou e falou com os discípulos ali naquela altura que ela tinha dado mais do que os ricos que davam o que sobrava. Preste atenção, Jesus, o caminho, disse que os ricos davam do que sobrava. Então isso não agrada a Deus, a Jesus. Mas ele elogiou aquela viúva, velhinha pobre, que deu as 2 moedas, era a única coisa que ela tinha. Imagina, você acha que Jesus era um explorador de velhinhas? Que ele não tinha escrúpulos? Ele elogiou uma mulher que deu tudo que ela tinha. Ele não poderia falar, não faça isso, é tudo que você tem. Não há um relato do que aconteceu com aquela senhora, mas você acha que faltou alguma coisa para aquela mulher? Raciocina, ativa sua inteligência. Aquela mulher deu o que ela não tinha. Muitas vezes a oferta que mais abençoa a pessoa é quando ela dá sem poder. Eu vivenciei isso ao longo desses anos, pessoal. Voltando ao exemplo que eu dei. Aí eu não tenho R$2 para completar os 2 ali, para aquela pessoa que eu acredito que está falando a verdade, que é moradora de rua, que queria mais R$2 para comprar seu marmitex e comer. Aí eu, no ato de fé, falo com aquele rapaz ali, pega esses R$2 que você tem, coloca aqui sobre a Bíblia, eu não sei como, mas Deus vai suprir a sua necessidade. Talvez se você visse essa cena e achar um absurdo, ia me taxar de ladrão, ia me taxar de explorador, mas eu não tinha os R$2 para completar, mas o que eu tinha eu daria. Que era essa fé, que se ele desse crendo, não por imposição minha, não por pressão minha psicológica, emocional, não, me utilizando da minha autoridade como pastor, mas crendo no trabalho que eu faço e no que está na Bíblia. Que a viúva de Sarepta fez, que aquela viúva lá diante do gasofilácio fez, e Jesus o caminho elogiou. Eu quero frisar isso. Jesus o caminho elogiou. Conteste ele. Brigue com ele, chame ele de ladrão, chame ele de explorador. Geralmente quem pensa que todos os pastores podem ser colocados num pacote e são ladrões e exploradores, é porque são avarentos, porque não dão nada. São pessoas escassas, são pessoas pão duras. Essa é a realidade, e quem sabe é seu caso. E você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, quem sabe você se cura dessa escassez, você se cura dessa avareza, dessa pão-duragem. E deixa de ser pobre, primeiro espiritualmente, emocionalmente, também do seu bolso. Vai se curar escasso, pobre de espírito. É isso que acontece, vai discutir com Jesus o caminho. Ele elogiou aquela mulher que deu tudo que ela tinha, as 2 moedas. Muitas vezes a oferta que me abençoa é que eu não posso dar, quando é dada por fé. Porque eu tenho uma necessidade latente, eu tenho uma necessidade ali que tem que ser atendida com urgência. Eu vivenciei uma experiência parecida. No início da minha carreira como pastor, aqui em Sete Lagoas, eu ainda era obreiro. Se eu não me engano, foi mais ou menos assim. Para eu não mentir aqui. Tá? Tem muitos anos isso. Eu era obreiro ainda, antes de ser pastor. Uma dona chegou, se eu não me engano, com uma criança de colo, pedindo uma cesta básica. E aí o pastor que estava no momento ali, observando, acho que foi mais ou menos assim a história, tá? E essa história, ela é multiplicada, replicada em vários lugares, onde é um homem de fé e uma pessoa de fé que tem fé de fazer isso. E ali naquele momento, ela contou a história para o pastor ali, eu vendo, observando, e o pastor disse para ela, o que você tem? Eu não tenho cesta básica aqui para te dar. Nem sei se lá ali tinha naquele local para dar e eu não quis dar. Eu sei o seguinte, ela ficou meio assim, nervosa na hora, mas ela falou, acho que era R$5 na época, eu tenho aqui R$5. E ele falou assim, coloca ali no altar. E a mulher brava, ela foi lá e colocou. A história eu acredito que foi essa, eu tenho uma lembrança assim, vaga, tem muitos anos. E depois ela retornou, acho que foi no outro dia, eu também, coincidentemente, entre aspas, estava lá e presenciei o seguinte, ela voltou brava, eu pensei assim, vai brigar com o pastor. Só que ela voltou para agradecer, porque diz ela que naquele dia, no dia anterior que ela deu aquela oferta que não podia, tudo que ela tinha, ela veio pedir cesta básica, uma parente ali que há muito tempo não tinha contato com ela, mandou entregar para ela uma cesta básica muito boa, sabe? Uma boa cesta básica. Pode ter sido uma coincidência? Não sei.
Pode ter sido resposta àquele ato de fé dela, de dar o que ela tinha? Também. Estou dando um exemplo simples aqui. Quantas vezes eu vivenciei, eu como pastor, momentos assim que eu, movido por uma fé ali, levei a pessoa a dar o que ela tinha de melhor naquele momento, diante de uma necessidade maior que ela tinha. Por exemplo, a pessoa tem R$50, mas deve 1.000. Aí a pessoa tem fé de dar ali, onde ela confia em dar aquela oferta, aqueles R$50. E aí, ela vai, de alguma maneira, caminhos, portas se abrem e paga aqueles 1.000 que os 50 não pagaria. Eu, Cleiton Soares, há muitos anos atrás, houve uma proposta de se dar um valor em oferta, até dentro de um envelope, na instituição ali de onde eu fiz parte. No início ali da minha caminhada. Eu me lembro que eu estava com o nome sujo, eu devia banco, enfim, estava desempregado. Se eu não me engano foi isso também, porque tem muito tempo. Aí o que aconteceu? Eu me lembro que eu peguei cerca de R$50 na época, muitos anos atrás, há mais de, deixa eu ver aqui, 16, 19, há mais de 19, 20 anos atrás, era cerca de R$50. Não resolveria o meu problema, não pagaria minha dívida, e eu estava desempregado na época. Aí eu me lembro que eu cheguei no pastor e na minha pureza falei assim, pastor, eu faço esse voto, né, é chamado de voto, de dar essa oferta nesse envelope ou não? Ele falou só comigo o seguinte, isso resolve o seu problema? Eu disse, não. Então ele falou, faz conforme a sua fé. Então eu pensei, não resolve meu problema e tive fé de dar aqueles R$50. Eu me lembro que dali eu fui chamado para uma empresa, uma loja de artigos esportivos chamada Centauro Esportes. E eu comecei a trabalhar ali. E naquela época eu casei. Foi o primeiro trabalho que eu consegui depois que eu entrei nessa instituição, que eu fiz parte há muito tempo e lá dei os meus primeiros passos na fé ali, depois de ter passado por curto espaço de tempo nas outras denominações que eu falei aqui anteriormente que eu passei. Resumindo, abriu-se uma porta de trabalho. Sabe como que se abriu? Vou te explicar como é que se abriu. Eu passei na entrevista de emprego em primeiro, só que o meu nome estava sujo. Aí quando o gerente ele me chamou, ele me disse assim, olha, você passou em primeiro na entrevista, só que eu não posso te contratar, porque a política da empresa é a seguinte, não pode contratar ninguém de nome sujo. Eu falei assim, mas por isso que eu quero trabalhar, para limpar o meu nome. Não faz sentido. E fiquei muito revoltado com isso. Aí eu estava inclusive saindo de um culto, numa quarta-feira à noite, se não me engano, tudo depois daquela oferta, que eu não podia dar, mas também não resolvi o meu problema. Aí me ligaram de lá, do RH de lá, e falaram assim, você é o Cleiton, que passou na entrevista na Centauro Esportes, com o gerente Hilton. Aí eu me lembro o seguinte, que eu falei bravo assim, sim, mas não vão me contratar porque meu nome está sujo. Não, teve uma mudança aqui, vai lá amanhã. Resumindo, ele me disse assim, nós decidimos te contratar e nós vamos registrar a sua carteira somente quando você limpar o seu nome. Enquanto isso você vai trabalhando. Depois a gente faz um processo retroativo. Eu acho que foi mais ou menos assim. Mas ocorreu isso. Será que foi uma coincidência também? De eu ter conseguido esse trabalho assim? E interessante, eu lembrei aqui agora. Ficou uma pessoa lá, na vaga, no meu lugar, se eu não me engano, 7 dias na época. Uma semana. Coincidentemente, 7, né, o número da perfeição. Parece que no 7º dia, o rapaz saiu para almoçar e não voltou. Aí eles se lembraram de mim e me chamaram para substituí-lo. Ele ficou 7 dias ali, saiu para almoçar e não voltou. Será que foi uma coincidência? Conta aqui abaixo o que você acha. Aliás, quem está chegando na live aqui, já compartilha essa live aí, o link dela com outras pessoas, tá? Para chegar a mais pessoas, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá bom? Ela vai ficar salva também. E já coloca o seu primeiro nome aqui abaixo, se você quiser, e de alguém que você quer que seja abençoado também, porque no final aqui eu vou fazer uma intercessão, uma oração, um clamor pela vida financeira daqueles que creem. Você crê no poder da oração, da intercessão, de um clamor de um homem de Deus? Eu vou fazer no final. Então já deixa aqui abaixo na área dos comentários aqui, eu deixei até fixado aqui, digite aqui abaixo o seu nome para oração, pela vida financeira. Vamos lá, estou completando meia hora de live, tomara que me interrompa aqui o meu celular, tomara que dê tudo certo. Então isso é oferta. Pode ser dada por amor? Sim, de acordo com o que eu quero dar, com o valor que eu quero dar, e também pode ser dado por uma necessidade urgente. E o que é o dízimo? Aí tem aquele dízimo, pessoal, da lei judaica, que muitos alegam que não tem nada a ver com a graça,
Lá em Mateus 23, se eu não me engano, 23, ou Mateus 23, 10, você confere, eu decidi não usar a Bíblia, que de todo jeito iriam criticar, porque assim, as pessoas acreditam no que querem acreditar, as pessoas creem no que querem crer. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, eu estou aqui para passar as experiências que eu tenho a respeito do assunto, e numa live, num curto espaço de tempo, que eu nem sei se dá para aprofundar muito no tema. Em mesmo as reuniões presenciais, eu aprofundo no tema ali às segundas-feiras, no desbloqueio financeiro. Claro que o foco ali são dicas, conselhos práticos com base na Bíblia para você prosperar, sempre crescer em todas as áreas da vida, inclusive na vida financeira. Segundas-feiras, 7 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, na Avenida Antônio Olinto, 980, aqui no centro de Sete Lagoas. Bem, dízimo. Enquanto muitos falam que é coisa da lei, não tem nada a ver com a graça, Jesus o caminho, estou tomando como base ele de novo, em Mateus 23, 23 ou Mateus 23, 10, você confere depois, ele falou com os religiosos ali que tiravam dízimo de tudo, das mínimas coisas, 10% de tudo. Aí tem aqueles que questionam que dízimo era de plantações, não era de dinheiro, também tinha dízimo de dinheiro na época, então não vou entrar aqui nos detalhes históricos, sabe? Eu não vou explicar coisas aqui que não precisa. Dízimo são 10%. E deve ser devolvido por amor, não por obrigação. Na minha visão, no meu entendimento de anos trabalhando com isso, com esse tema. Se utiliza a palavra obrigação nas casas de encostos. Na casa de Deus, a gente trabalha com a palavra consideração. Os primeiros 10% de toda a minha renda, do meu lucro, né? No caso, se eu sou empreendedor, um empresário, ou no caso ali do meu salário bruto, se eu sou um funcionário, um colaborador. Então, entenda, tem um dízimo de lucro de quem é empreendedor e dízimo do bruto de quem é assalariado, de quem é funcionário e colaborador. Tá? Porque os descontos aqui na folha de pagamento são em favor do funcionário e do colaborador. Então, é dízimo do bruto. E tem o dízimo do lucro de empresários. A gente tem que presencialmente orientar melhor a pessoa quanto a isso. A pessoa separa primeiro, antes de tudo, em consideração a Deus pela saúde, pela vida. Enquanto muitos estão desempregados, fora do mercado de trabalho, você está trabalhando. Então você devolve por agradecimento, por amor, por consideração. É como aquele jovem que mora na casa do pai e da mãe, ele trabalha, e ele, enquanto está usufruindo ali da casa do pai e da mãe, ele, por amor, por consideração pai e a mãe, a primeira coisa que ele se lembra quando ele ganha o salário dele lá é pagar uma conta de luz, ali, por exemplo, da casa da mãe do pai dele, que ele vive lá ainda, em agradecimento, por amor, por consideração aos pais, enquanto está ali. Entende? O princípio do dízimo não é obrigação, é consideração. Jesus, em Mateus 23, ele falou com os religiosos sobre o dízimo seguinte: olha, vocês não deveriam parar de fazer isso, ou seja, vá lá no texto, confira e você tira as conclusões. Não acredite em Cleiton, em quem quer que seja. Vá lá no texto. Está muito claro e autoexplicativo. Ele falou assim, vocês deveriam continuar fazendo o que fazem, ou seja, devolver o dízimo de tudo, sem omitir aquelas coisas, que era o que ele estava falando? O amor, a justiça e a fé. Se eu não me engano, eu nunca fui bom para gravar textos bíblicos, mas ele quis dizer o seguinte, é como se, trazendo para os dias de hoje, eu falasse assim com você numa reunião presencial. Não adianta você separar os primeiros 10% de tudo que você ganha, entregar aqui na igreja, se você é um mau pagador para com os outros, se você maltrata os outros, se você não é justo com os outros, se você não cuida da sua família bem, se você compra sabendo que não tem para pagar e não paga, porque aí você está roubando outra pessoa, dando prejuízo para outra pessoa, é um conjunto de coisas agregado ao dízimo dado, devolvido por amor, por consideração a Deus, em forma de gratidão, como um culto, um louvor a Deus. Olha como é que eu estou exemplificando a coisa, trazendo aqui para o nosso dia a dia de forma simples e coerente. Está compreendendo? Então, o dízimo é coisa dos judeus, que devolviam lá no templo para cuidar dos órfãos e das viúvas. Hoje, quantas viúvas há que chegam até nós sofrendo de maridos vivos?
viúvas de maridos vivos? Quantos jovens que são órfãos de pais vivos, que não dão a devida atenção para eles? E quando chegam até nós na igreja orgânica, lá na casa de oração, por exemplo, da Igreja Cristão Caminho, nós temos que sustentar primeiro espiritualmente, emocionalmente, e se precisarem, e a gente vê que aquele jovem é sincero, aquela senhora é sincera, a gente vai ajudar materialmente também. A política da Igreja Cristão Caminho vai ser essa, porque eu estou no início do trabalho dela. Você entende? Aí o lado material do dízimo, por exemplo, agora eu assumi um aluguel no centro de Sete Lagoas. Claro que o lado material é pagar ali o aluguel um dia, a água, a luz. Eu pretendo colocar lá uma internet para ter um trabalho melhor, precisa. Compreende? E o lado espiritual? Eu creio 100% que Deus supre as suas necessidades quando você devolve o dízimo nesses parâmetros de agradecimento, com amor, com fé que Deus vai suprir minhas necessidades, mas dessa maneira, como consideração a Ele. Porque se não for assim, como é que a gente vai propagar o Evangelho? Eu pretendo abrir outras casas de oração em outros lugares da Igreja Cristão Caminho. Nós precisamos da ferramenta chamada dinheiro. Todos os lugares onde pratica uma religião, há gastos e lá as pessoas suprem as necessidades daquele local. Agora falando de sacrifícios, tá? Já tem aí quase 40 minutos, espero que eu não corte aqui a live. Vai colocando seu primeiro nome de pessoas que você quer que prosperem também aqui para eu clamar, interceder por vocês no final aqui da live, tá? E compartilha depois de que ela fica gravada aqui com pessoas que você quer que abram a visão também. Se você entende que as explicações que eu estou dando aqui, com experiências minhas sobre o assunto, sem abrir Bíblia. Porque não adianta, repito, cada um acredita no que quer acreditar, cada um crê no que quer crer. Ninguém consegue mudar a cabeça de ninguém. Essa é a verdade. E geralmente quem é contra isso, doação, oferta, dízimo e sacrifício que eu vou falar agora, sacrifício então nem se fala, são avarentos, pão duros, que não ajudam ninguém com nada. Tem gente que fala assim, os 10% do que eu ganho, eu ajudo alguém necessitado com uma cesta básica. Ei, se você já falou isso algum dia, eu te desafio a falar se você todo mês, então, pega os primeiros 10% do que você ganha e ajuda necessitados com uma cesta básica. Eu não duvido que tem pessoas que fazem isso. Mas a maioria que fala isso não faz isso coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Agora, é claro, procure um local que você acredita ali no dirigente do trabalho, na idoneidade, na honestidade dele e naquela instituição. É claro, isso é uma questão de inteligência, é seu suor, é seu trabalho. Sacrifício. No Velho Testamento, qual era o seu teor? Qual era o seu objetivo? As pessoas pegavam um animal sadio, representando elas, e sacrificavam ali a Deus, Antigo Testamento. E quando matavam aquele animal e derramavam o sangue dele, era como se estivesse morrendo no seu lugar, no lugar do pecador, naquela época, antes do sacrifício de Jesus encarnado. E o povo muitas vezes ficou sem vergonha, né? Porque pecava, mas sabia, só pegar um animal sadio dos que eu tenho, lá matar, pedir perdão ao Criador, derramar o sangue do animal inocente ali, tá tudo certo. E Deus sabia disso, que isso virou uma prática rotineira. E muitas vezes no texto sagrado no Antigo Testamento, inclusive tem salmos que falam sobre isso, Deus ele fala, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência, porque as pessoas ficaram sem vergonhas, perderam a sinceridade naquele rito, que começou a ser uma coisa rotineira, pecava, mas ia lá, sacrificava o animal e para eles estava tudo bem. Viraram sem vergonhas. Então, no texto da Bíblia, no Antigo Testamento, fala sobre isso. Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência, porque Deus viu o coração do ser humano que não tomava jeito. Aí veio Jesus e fez o sacrifício perfeito para nos salvar. Na cruz do Calvário. Ele se tornou o animal perfeito, o cordeiro perfeito, e quando derramou o sangue dele, então ali resolveu esse problema. Deus sabia que o coração do homem é perverso, estava acostumado a pecar, pegar um animalzinho sadio, sacrificar, e aprontava de novo. Vamos aqui baixar o nível da linguagem para todo mundo entender. E ele foi e mandou o filho dele.
Ele fez o maior de todos os sacrifícios para nos salvar. E quando o pessoal da graça fala isso, que o sacrifício já foi feito por Jesus, tá correto, eu concordo. Só que quando você vai para graça, Atos dos Apóstolos, você pode ver lá nos primeiros capítulos de Atos. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus e deixou os seus apóstolos agora, né, que antes eram discípulos, se tornaram apóstolos, para continuar a missão. Aí ele deixou a missão seguinte, deles continuarem propagando as boas novas, o evangelho de Cristo. E eles ali tinham suas necessidades como igreja orgânica. E eles ajudavam mutuamente uns aos outros. Leia você, tenha interesse antes de criticar aqui o que eu estou falando. Vá lá em Atos e veja. Sabe o que era o hábito deles? Eles, quando se entregavam ao evangelho, criam na palavra de Jesus, que os apóstolos pregavam, muitos deles, vendiam tudo o que tinham. Ou seja, faziam um sacrifício financeiro da época, vendiam tudo que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos como sacrifício, ou isso não é sacrifício? Você pegar tudo que você tem, terrenos, bens, vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos, porém, aí os apóstolos dividiam entre toda a comunidade, que eles eram como ciganos, nômades, muitas vezes eram expulsos dos lugares que viviam. Muitos que entregavam a vida para Cristo, para Jesus, tinham que sair de suas casas, eram abandonados pelas suas famílias, eram tocados para fora de casa, então eles viviam fora de cidades, por exemplo, em acampamentos. Você pode estudar isso, o contexto histórico da época. Viviam fugindo, tinham que se hospedar, comer, vestir, tinham seus gastos de animais para levarem o que carregavam. Como nós temos os gastos hoje em dia, da igreja orgânica também. E ali eles supriam as necessidades de todos que faziam parte daquela comunidade. Repito, porque muitos eram abandonados até pela própria família, não tinham nem onde morar, então eles construíam ali os seus acampamentos e usavam esses recursos entre si. O problema hoje é como as instituições religiosas, as denominações evangélicas revertem os recursos. Mas se você me perguntar, Cleiton, você crê que hoje se uma pessoa quiser, movida pelo Espírito de Deus, ou diante de uma necessidade daquela igreja, havendo ali um chamado de quem está liderando para poder se chamar para fazer um sacrifício, para haver um crescimento, uma expansão daquele trabalho com coerência, para salvar vidas, transformar vidas, você crê que o sacrifício na graça hoje é válido? E não? Eu já expliquei que no Antigo Testamento tinha um propósito, perdão dos pecados, isso caiu por terra, Deus viu que o povo não tomava jeito, sacrificou o seu filho para acabar com esse problema. Ok, todo mundo que fala da graça, ok, mas em Atos em diante ali, Paulo falava de uma grande coleta que ele fazia. Uma grande coleta, olha o nome, grande coleta. Ele falava para as pessoas prepararem ali suas dádivas, ofertas em dinheiro da época, e enviarem lá para as igrejas locais onde se precisava, para se fazer a obra de Deus. Mas que fique claro, isso não pode ser imposto, isso não pode ser obrigado, não pode haver um terrorismo emocional, psicológico, para que as pessoas fiquem atemorizadas para poder fazer isso. Tem que ser algo movido pelo Espírito. Por exemplo, se eu não me engano foi Matias, um homem, está lá em Atos, eu esqueci o nome, que quando ele se converteu a Cristo, ele pegou tudo que tinha e colocou aos pés dos apóstolos. Está escrito lá, você confere. Aí depois Ananias e Safira, marido e mulher, que viram os outros fazendo isso, fazendo sacrifícios na graça, na comunidade ali da igreja cristã no início, na igreja orgânica, quiseram fazer algo parecido, mas não com sinceridade. Aí falaram lá com o apóstolo Pedro, se eu não me engano, né? Que venderam o terreno deles lá por tanto, só que eles tinham guardado tanto. E o que Pedro falou? Olha, vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Está lá no texto, na graça. E morreram os dois, porque mentiram. Que fossem sinceros e dessem uma oferta por amor para a comunidade ali, para a expansão do trabalho ali, sem mentir. Então tem que ser uma coisa espontânea, isso é muito espiritual, sabe? Era uma prática até de louvor, de adoração deles. Na graça, na igreja primitiva. Então, pessoal, tudo deve ser observado com os seguintes cuidados, com critérios. Nós devemos entender
que é muito espiritual, é pessoal de cada um. Tem que partir de cada um. E nós que estamos à frente de pessoas temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso tem sido motivo de escândalo nas denominações evangélicas, no meio religioso, e tem tirado as pessoas das casas de oração, dos lugares onde se deveria buscar Deus ali por causa da questão do dinheiro. Olhe para mim. O que você achou das explicações? Comenta aqui abaixo. Eu vou clamar agora, interceder pela sua vida financeira e econômica e vou te fazer um apelo. Porque eu faço tudo proposital, tudo intencional. Eu quis ensinar e devido ao trabalho que a gente está começando e a responsabilidade que temos agora, eu preciso de ajuda. Ah, então você falou desse tema aí para pedir dinheiro no final? Não para pedir dinheiro, mas para orar o Espírito Santo que levante pessoas sinceras, verdadeiras, puras de coração como eu, para poder investir nesse trabalho, sim. Porque eu sei do meu caráter e Deus também sabe, o diabo também sabe. Eu posso tentar enganar você do outro lado aí, mas não tem como enganar Deus, não tem como enganar o diabo. Se eu não for sincero e verdadeiro com Deus, aí ele não vai poder me proteger das garras do diabo. Eu não sou louco. Ei, eu tenho inteligência, eu tenho coerência. Eu sei a quem eu entreguei a minha vida. Eu sei a quem eu sirvo. Eu quero ouvir sempre o que eu ouvi ontem da dona lá de Uberlândia, que tem sustentado o nosso ministério no recomeço, que ela e a irmã dela conhecem o meu caráter, a minha índole. Por isso que doam, por isso que ofertam e por isso que dizimam. Você entendeu a diferença de doação, de oferta, de dízimo e sacrifício? Espero que tenha contribuído para você entender melhor. Se você discorda do que eu falei, tudo bem, tá tudo certo. Tudo certo, cada um vai ter um entendimento, sempre vai ter discordância. Eu quero orar. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor não precisa de dinheiro. O dinheiro nós usamos ali no trabalho da igreja orgânica, da igreja aqui na terra, para espalharmos as boas novas e transformarmos vidas através do Teu Evangelho, do Teu Filho. No entanto, eu te peço agora, por cada dizimista, ofertante e doadores da Igreja Cristã Caminho, que já tem contribuído para esse trabalho. Meu Deus, que eles tenham suas necessidades supridas com sobra, que eles tenham saúde física, emocional e espiritual, que eles comam bem, que eles vistam bem, que sempre eu tenho lembrado nas minhas orações quando como. Ontem eu estava num restaurante popular, no centro da cidade, que eu paguei R$4, que a minha esposa me deu para comer, e eu agradeci pela vida desses primeiros doadores, ofertantes e dizimistas. Hoje eu comi aqui agora há pouco, e também te pedi pela vida deles, e te peço aqui agora de novo, o sustenta, que eles tenham prosperidade. Prosperidade não é ser rico, rica. Eu não posso prometer que todos vão ficar ricos, porque senão eu estaria enganando essas pessoas. Mas o seu filho veio para trazer vida com abundância. O que é vida com abundância? É ter todas as suas necessidades supridas com sobra. E é isso que eu te peço para que aconteça com aqueles que têm nos ajudado e que quiserem ajudar a partir de hoje. Atende todas as suas necessidades com sobra. Em nome de Jesus eu te peço. Abre caminhos, abre portas, habilita, capacita essas pessoas para saber lidar com dinheiro, com essa ferramenta que nós precisamos no dia a dia. Ninguém vive sem dinheiro. Meu Deus, os abençoa. Quem está passando necessidade financeira, supre, dá uma ideia, dá uma direção para que essa pessoa faça dinheiro com o talento que tem, para poder resolver problemas de outros com o talento que tem e venha monetizar com isso. E tendo dinheiro, suprir suas necessidades da sua família. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E quem concorda, diga amém. Que aqueles que deixaram os seus nomes aqui, de pessoas que amam aqui abaixo, o Senhor venha manifestar o seu poder na vida daqueles que creem. Nessa intercessão, nesse clamor, na oração de um justo. Como está escrito, que a oração de um justo, ela pode muito pelos seus efeitos. Que isso seja um fato, uma realidade na vida daqueles que tem recebido os meus clamores, intercessões e orações. E quem crê, até digite aí abaixo, amém. Amém, gente. 49 minutos de live, ainda bem que o meu celular não travou. Você quer doar qualquer valor,
no boleto bancário, no cartão de crédito, aqui abaixo, lá embaixo, descrição do vídeo, gente, é abaixo aqui no celular aí, acho que tem um Vzinho aí, você toca e vai descendo, tem um monte de coisa escrita. Lá embaixo está escrito assim, link para apoiar ou para doar. Então lá você vai entrar numa plataforma que a gente chama de Apoia-se. Lá você pode doar qualquer valor, imprimindo um boleto, pagando uma lotérica ou usando seu cartão de crédito. Eles retêm lá durante um tempo os valores, tiram acho que é 13% para eles, que eles são uma plataforma que ajuda a gente a ter doações, como eu tenho recebido. Se você quiser dizimar por amor, por agradecimento a Deus, por tudo que Ele tem permitido você ter, por consideração ou ofertar, eu sugiro você usar a conta aqui abaixo da Igreja Cristão Caminho, a conta oficial, tá bom? Que é do Banco do Brasil. Tá aí abaixo. Tem aí o Pix da igreja, que é o CNPJ dela. E mais abaixo tem uma conta auxiliar, que é da Caixa Econômica, que é da minha esposa. Ontem a dona mesma de Uberlândia, ela fez uma doação, e anteriormente também lá na conta da minha esposa, de uma doação para a gente pagar as placas que a gente está confeccionando para colocar do lado de fora lá da casa de oração. Então você quer dizimar e ofertar as contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica é pessoal, é da minha esposa. Agora, do Banco do Brasil é oficial da instituição, da Igreja Cristão Caminho. E se você quiser entrar no grupo de oração que está aqui abaixo, o link da Igreja Cristão Caminho, basta obedecer as regras do grupo, é interdenominacional, independe da sua denominação ou religião. Se você viu verdade no que eu passei aqui, nas experiências que eu passei aqui de anos, conhecedor do assunto, na prática, além de informações bíblicas, você quer uma mentoria espiritual, um acompanhamento espiritual, entra no link aqui abaixo nesse grupo de oração. E todo mundo que está doando, ofertando, dizimando na nossa instituição, nesse grupo, todo mês. Eu estou colocando ali os comprovantes de pagamento, os recibos, como se fala? As notas fiscais, para onde estão indo todas as doações que nós temos recebido, ofertas e dízimos. Eu presto conta todo mês. Nós temos um escritório de contabilidade que eu pago todo mês R$300 para prestar conta para a Receita Federal de para onde tem ido tudo que entra na conta da igreja. É sério, eu estou sendo monitorado, é um trabalho sério. Mas se você quer ter acesso à prestação de contas, que se quiser nos ajudar, você tem que entrar nesse grupo de oração que lá e também no pessoal eu mando para as pessoas essa prestação de contas. Ok? Tudo bem? Se você está de passagem em Sete Lagoas por esses dias que vê o vídeo, ou se você mora aqui de qualquer bairro ou cidades vizinhas, nós estamos localizados na nossa casa de oração, que estamos equipando ainda, a estrutura está muito simples, mas eu já quero lhe receber ali, se você quer ajuda, Avenida Antônio Olinto, grave aí, no centro da cidade, 980, do lado da Autoescola São Judas. Avenida Antônio Olinto, 980, centro de Sete Lagoas, do lado da Autoescola São Judas, é o ponto de referência. Nós estamos a 6 minutos a pé, eu contei, 6 minutos a pé do Terminal Central. Você pode vir de qualquer bairro de Sete Lagoas, descer ali em 6 minutos você está na nossa casa de oração. Se você vier de qualquer cidade vizinha, lá na rodoviária você chama um motorista por aplicativo e você coloca o endereço, Avenida Antônio Olinto 980. E eu creio que em menos de 6 minutos você está na nossa casa de oração. Tá ok? Bem, a nossa agenda semanal, aqui abaixo eu vou deixar um link, assim, link da agenda semanal. Aí é um esboço da placa que a gente vai ter na porta lá, que a gente está confeccionando, com os dias e horários. Segundas, quartas e sextas e domingos. Ou melhor, domingo, segunda, quarta e sexta, né? Domingo, 9 da manhã, 18 horas. Segunda, quarta e sexta, 7 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Eu estou lá pessoalmente ajudando quem quer ajudar à luz da palavra de Deus. Segunda, é um desbloqueio financeiro. Tudo que eu sei sobre vida financeira e o que é a razão de que tudo que eu coloco a mão prospera ao longo da minha vida. Depois que eu conheci o caminho que é Jesus, eu vou passar nessas reuniões de segunda.
Você que quer empreender, é muito importante participar delas. Quarta, estudo da palavra de Deus. Sexta, eu ministro libertação e cura. Você está com uma enfermidade que você já tentou de tudo com os tratamentos convencionais, não conseguiu se livrar dela? É para você essa reunião. Você vê coisas, ouve coisas, vê vultos, ouve vozes. Você já foi psicólogo, psiquiatra, já usou remédios controlados e você não consegue vencer esses problemas que você não sabe a origem deles, é porque eles são sobrenaturais, eles são espirituais. Sexta-feira é para você. E domingo, a gente dá dicas para casais, para família, e estudamos a palavra de Deus ali, e sobretudo fazemos um culto ao Criador, 9 da manhã e 18 horas. Quem crê naquela consagração da água para usar durante a semana, leva uma garrafinha com água. Pessoal, um forte abraço. Ficou longo, 55 minutos, ainda bem que não travou aqui meu celular. Espero que você tenha entendido. Eu dei tudo de mim, tudo, que eu entendo que é o correto sobre essas coisas aí. Doação, oferta, dízimo e sacrifício nessa live. Compartilhe essa live com quem você acredita que vai ajudar, que tem dúvidas sobre esses assuntos. Compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram. Quem não é inscrito ou inscrita ainda, você gostou do que ouviu aqui? Você concorda com a minha posição sobre esse assunto? Se inscreva aqui abaixo agora no canal, aqui no inscrever-se. Ativa aqui o sininho, vão aparecer 3, ativa o primeiro de cima, tá certo? Para ser avisado dos outros vídeos. Aqui acima nos cards eu vou deixar um vídeo sobre o real motivo da minha saída da instituição que eu fiz parte, que eu falei aqui no vídeo. Aqui acima nos cards. E aqui do lado vai aparecer, aqui do lado, uma playlist, uma lista de vídeos que você pode ver aos poucos ali, do meu recomeço, do meu dia a dia, que eu estou chamando de Diário de um Pastor. Se eu não me engano, já está no capítulo 11, se eu não me engano. Que eu conto um pouco do meu dia a dia ali, como é que está sendo a minha rotina diária. Tá certo? Um forte abraço, gente. Deus abençoe os que creem, tá bom?